Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Os fariseus e alguns doutores da lei foram a Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguiam a tradição que receberam dos antigos. Só come depois de lavar bem as mãos. Quando chega à praça pública, eles se lavam antes de comer e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestar culto, porque ensina preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado os mandamentos de Deus, a fim de guardar a tradição de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. Ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito alguém dizer seu pai e sua mãe. O sustento que você poderia receber de mim é corba, isto é, o sagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vocês esvazia a palavra de Deus com a tradição de vocês. Transmite e vocês fazem muitas outras coisas como essas. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escute, todos compreendam, o que vem de fora entra numa pessoa, não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a torna impura. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essas parábolas. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode tornar impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Assim, continuou a dizer: e o que sai da pessoa que torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubo, crime, adultérios e ambição.
sem limite, maldade, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Estas são as coisas mais saem de dentro da pessoa, e são elas que a tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas viviam numa religião diferente da religião que Jesus deixou para salvar a humanidade. A religião judaica, lá no tempo de Jesus, não transformava o coração das pessoas. As pessoas viviam uma fé sem a prática da justiça, né? Eles achavam que aqueles preceitos humanos que eles praticavam já estava tudo certo para salvar a alma. Não é por aí. Jesus veio mudar a história. Jesus trouxe uma doutrina santificante para que nós possamos praticar e viver de acordo com a vontade de Deus. Não são os preceitos humanos que salvam a pessoa. Quem salva a pessoa é a prática da justiça, a verdade. Isso sim salva a pessoa. Porque tinha gente que fazia jejum, achava que só o jejum já estava tudo certo, já dava para salvar, sem praticar a justiça de Deus. Mais nada, não tinha que fazer mais nada, só o jejum. Outros faziam esmola, davam caridade, fazia caridade, achava que só aquilo ali já era o suficiente para salvar a alma. Jesus não é por aí não. Tem que fazer isso também, claro que tem. Mas a gente tem uma doutrina. Vou deixar aqui uma doutrina para vocês viver essa doutrina. Aí Jesus colocou o sacramento do matrimônio. Só pode casar uma vez. Se separar, não pode casar mais. Se casar, está em adultério. Aí Jesus trouxe mais umas coisinhas. Tem que ser batizado. O povo de Deus agora para frente tem que ser batizado. Tem de Jesus para cá. Todo mundo marcadinho. É que nem um gado, né? Fazendeiro que marca o gado no curral. E sua fazenda fica todo o gado, todo marcado com o nome dele. Aquele gado pertence a ele. Mesma coisa, nós cristãos. Nós somos marcados com o batismo. Por isso que nós pertencemos a Deus. Tornamos filhos de Deus através do batismo. Que antes de Jesus não existia, né? Antes dele não existia o batismo. Aí Jesus veio trazer o batismo. Todo cristão é obrigado a se batizar, se quiser se tornar filho de Deus. Aí se batiza, se torna filho de Deus. E Jesus veio trazer o amor, a justiça. Quem não amar, não tem salvação para quem não ama. Aí o mandamento da igreja é o mandamento do amor. Jesus mudou a história. Por isso que ele foi odiado, foi crucificado, perseguido, morto, foi preso. Por causa da coragem dele. Ele mudou toda a história. Mudou tudo. Jesus veio para fazer uma revolução. O cristianismo é uma novidade, uma boa nova. O evangelho é uma boa nova. Tudo novo, porque o velho passou. Tudo renovou com Jesus. Então aquelas práticas antigas,
os fariseus, saduceus, aquele povo que achava que já era o suficiente para se salvar, aquelas práticas que eles praticavam lá, aquilo ali já era, acabou. Oferecer animais como sacrifício a Deus, mas não, acabou. Jesus veio ao mundo e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá vendo? Foi com Jesus. Foi Jesus que disse isso. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acabou o sacrifício de animais a Deus. Não pode mais. De Cristo para cá não pode, porque o Cristo se ofereceu como vítima expiatória por todos os pecados. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele. Então, Jesus instituiu a Santa Missa. Dele para cá, nós temos a Santa Missa, que é o sacrifício incruento do Cristo na cruz. É a missa, é a Santa Missa. O católico ele tem a obrigação de ir para a Santa Missa aos domingos, pelo menos aos domingos. Porque a Santa Missa é esse sacrifício que a gente oferece a Deus, que agrada a Deus. Não é mais o animalzinho que mata, que oferecia o sangue, a carne. Acabou. Jesus veio e se ofereceu por nós, por todos os nossos pecados. Foi a vítima expiatória dos nossos pecados. Que maravilha! Jesus trouxe a salvação para todos. Então, aquelas práticas antigas, tudo passou. Não se pratica mais. Porque nós temos o novo, a novidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos salvar. Precisa mais fazer essas coisas mais. Então, precisamos praticar a justiça através da doutrina que Jesus deixou na Santa Igreja. Se eu sei que eu não posso praticar a fornicação, a masturbação, o adultério, a corrupção, a pederastia e outras coisas mais, roubo, mentira, calúnia, Jesus veio trazer toda essa novidade para a gente viver. E por que agora eu tenho que fazer tudo o contrário? Aí não tem salvação para mim se eu fizer o contrário, porque foi Jesus que veio, deu a vida por nós, morreu na cruz por mim, por você, para que as coisas mudassem, para que o homem se salve. Nós temos e vivemos no tempo da graça. É um tempo importantíssimo, esse tempo de Jesus para cá. Porque antes a porta do céu estava fechada, lacrada para nós. Jesus inaugurou o tempo da graça e as portas do céu se abriu. E a gente tem condições de entrar no céu. As portas do céu se abriu para nós. E só não entra se nós não quiser entrar. Foi isso que Jesus veio fazer aqui. Trouxe a graça, a inauguração do tempo da graça, que é dele até o dia de hoje, 2024 anos. É o tempo da graça. Tempo de salvação, de nós salvar. A gente se converter a esse tempo e viver na graça de Deus e receber o nosso quinhão no final da história.
Foi para isso que Jesus veio morrer numa cruz por nós, para que a gente tenha esse belo presente que Jesus nos deu. Que a gente busque esse presente que Ele nos deu. Porque se eu lhe der um presente e mandar você buscar na minha casa, você não for, você não vai ter. A mesma coisa foi Jesus. Ele deu esse presente a cada um de nós. Mas a gente precisa buscar nossos esforços com a nossa vida de oração, Eucaristia, contemplação da palavra. É isso que a gente tem que buscar. Viver, espalhar um vídeo desse aí para as pessoas, que as pessoas escutem, assistam esse vídeo, dá um like aí, se inscreve. Você tem os mesmos méritos que de um evangelizador, se fizer isso. É a mesma coisa. Porque está fazendo com que a palavra de Deus se espalhe pelo mundo. Isso ajuda e agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus seja louvado e o diabo acorrentado. Tenha um domingo cheio de paz, muita oração, um bom descanso para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.